Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o dominador. Irmãos, Deus é infinito em sabedoria, inteligência, força, poder e glória. A base de seu trono é a verdade, o direito e a justiça. Temam a Deus, porque é chegada a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Irmãos, preste bem atenção nesta palavra que você vai ouvir. Está em Mateus, capítulo 23, versículo 9. Jesus disse aos discípulos e diante dos fariseus, que ele estava chamando a atenção, dos doutores da lei, ele disse no versículo 9, a ninguém chame de pai sobre a face da terra, porque vocês têm só um pai, e ele é Deus que está nos céus. Amém? Quando Jesus diz para que você não chame o seu pai de pai, e podemos até dizer a sua mãe de mãe, quando ele diz, não chame vosso pai de pai, ele não está dizendo literalmente que não é para você chamar meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe. Não é isso que ele quer dizer. O que ele está dizendo, amados irmãos, interpretando a Bíblia a você, o que ele está dizendo é que nós temos um só pai que é Deus e somos todos irmãos, uma família de eleitos, fiéis, uma família de santos. Sim, quando eu falo santos, eu não estou dizendo que são pessoas impecáveis, perfeitas em tudo, que são pessoas iguais a Deus, não. Santo na Bíblia, significa uma pessoa que foi separada para Deus. Um povo santo, um povo separado do mundo pagão para servir, adorar e glorificar a Deus. Um povo que foi separado para habitar o novo céu e a nova terra, preparado para todos os que são justos, todos os que são santos. O pai de nosso corpo, amados irmãos, o pai de nosso corpo, o pai do seu corpo, é o seu José, a dona Maria, sim, o seu Pedro, a dona Márcia. Você teve um pai, uma mãe do seu corpo. Outros nunca conheceram o seu pai biológico, somente a sua mãe. Outros não conheceram nem a sua mãe. Foram jogados fora, amparados por outras pessoas e cresceu sem pai e sem mãe. Quantas crianças, quantos jovens que são órfãos, que são abandonados. E cadê meu pai? Cadê minha mãe? Onde está meu pai, minha mãe? Pai e mãe de um corpo físico. Isso não é o mais importante. Sim, não é o mais importante. Se o corpo físico, ele é importante, mas não é o mais importante da história da humanidade. Deus criou o homem e a mulher do pó da terra e tirou a mulher do homem, mas fez o homem do pó da terra, do barro. Foi assim que Deus fez todas as demais criaturas, como ele fez com sua sabedoria. Os detalhes nós não sabemos, mas o homem foi criado da terra. Ele volta à terra e volta a pó, desaparece. Mas o mistério, apesar de ser grande, ele foi revelado ao povo judeu. Sim, foi revelado ao povo judeu e tem toda uma história na Bíblia Sagrada. Isto é, o melhor livro. Sim, a Bíblia Sagrada é o super livro. O super livro da educação universal para todas as nações em todos os tempos. Não há livro na face da terra, não há palavras melhores, mais importantes do que a Bíblia Sagrada. Não existe. Irmãos, o pai e a mãe do nosso corpo físico. Então, quando ele disse, não chame a ninguém de pai, ele está amparando todas as crianças que foram abandonadas, que nunca conheceram seu pai ou sua mãe, ou que apesar de ter conhecido, foram doadas, porque não tinham condições de criar, condições financeiras, outros porque não amavam mesmo suas crianças, jogaram no lixo, jogaram no rio, jogaram fora, mas
Muitas delas foram salvas e cresceram sem pai e sem mãe. Estou dizendo que o seu pai, sim, para todas as crianças órfãos, crianças abandonadas, você que não teve um pai que lhe deu boa educação, não teve um bom testemunho de seu pai ou de sua mãe, você, meu amado irmão, você pode ser um filho de Deus. Você pode ser um filho de Deus a partir de hoje, de agora. Talvez você já seja um filho de Deus. Se você já é um filho de Deus, então não fique se preocupando com o que era seu pai ou com o que é seu pai ou sua mãe. Você é um filho de Deus. Já não é mais filho do seu pai e da sua mãe. Porque o mais importante é o que está dentro de você. Vou fazer uma comparação. Você, para sair, ir em algum lugar, para andar na sua casa ou pelas ruas da cidade, qualquer lugar por onde você vai ou anda, quando você toma um banho, você se veste, coloca uma roupa, uns terno e gravata, outros roupas de marca, roupas bonitas, as mulheres se vestem muito bem, os homens também. Essa roupa que você cobre o seu corpo físico é comparado a este corpo que um dia vai morrer. Então, o seu corpo nu é comparado, estou fazendo uma comparação, é comparado ao seu corpo espiritual, sua alma e o seu espírito. Você, meu amado irmão, você foi feito para viver eternamente, você foi feito para nunca morrer. É disso que estou falando. Nós, seres humanos, nós nunca morremos totalmente. Nunca, nunca. Nós viveremos eternamente. Nós não nascemos, não fomos criados para permanecer nesta terra. Não vamos ficar aqui para sempre. Mas nosso corpo físico, nós podemos comparar à roupa que nós estamos usando. Esta roupa que estou usando está cobrindo a minha nudez. Esta roupa, a roupa que você está usando, é comparada ao seu corpo físico. Você está entendendo? Olha que a roupa que cobre o seu corpo, ela é importante. Está cobrindo sua nudez. Você não vai sentir vergonha ao andar por aí, ao tratar com as pessoas, participar de uma reunião, ir na igreja ou em qualquer lugar, no shopping, na empresa, trabalhar. Você está vestido com o uniforme da empresa? As pessoas não estão nuas, estão cobertas com uma roupa bonita, uma roupa cara ou uma roupa simples, barata, mas está cobrindo o seu corpo. Podemos comparar, então, essa roupa que nós vestimos com o nosso corpo físico. É assim mesmo, é a melhor comparação possível. Seu corpo espiritual, sua alma, é você, é eu que estou falando com você. Esta roupa que nós estamos usando é o nosso corpo físico, a nossa carne, nossos ossos, nosso corpo físico. E tudo que compõe a parte externa e interna do nosso corpo físico. É essa roupa que nós estamos vestindo, que você veste todos os dias. Você está entendendo? Para não aparecer a sua vergonha. É assim diante de Deus. É assim é a realidade. O nosso corpo espiritual, alma, espírito, corpo, existe também uma outra veste que cobre nosso corpo espiritual, nossa alma. Existe uma outra veste. Quando a gente morre, então nós aparecemos fora do nosso corpo de carne, que vai apodrecer, mas estamos vestidos com uma roupa. Essa roupa, a Bíblia fala que essas vestes, elas podem ser umas vestes brancas, umas vestes bonitas, quando você aparece fora do corpo. Ou pode ser que você esteja nu, sem essas vestes brancas e bonitas. Ou pode ser que você esteja com essas vestes que são bonitas, manchadas, sujas, encardidas. Você está entendendo? Então, quando nós morremos, nós saímos deste corpo, tiramos esta roupa, a roupa que você tem, e você já não está mais no cemitério, no caixão, ou em qualquer lugar onde a pessoa é lançada. Às vezes, da barriga de um peixe, no estômago de um animal, de uma fera.
Porque uns morrem de um jeito, outros de outro, outros são até incinerados num acidente, num fogo terrível, queimou seu corpo, queimou seus ossos, não sobrou nada. Cinzas que o vento levou. Mas você, amado irmão, nós não desaparecemos. Não somos como galinha, como uma vaca, um boi, como a carne que você se alimenta, está na panela, como um frango, por exemplo. Você come assado, ensopado, frito. Você não é como uma galinha, um coelho, um boi, uma vaca, um animal qualquer. Você é um ser humano feito à semelhança e à imagem de Deus. Semelhança e imagem de Deus. Você é para viver eternamente. Você foi feito para viver eternamente. Com Deus, junto dele, um novo céu e uma nova terra, ou afastado e longe dele, nas regiões das moradas dos mortos, que chamam de inferno, diversas categorias de penitenciárias, onde são lançados os seres humanos, que morrem sem as vestes estar brancas, sem estar vestidos com esta veste branca. O que é essas vestes brancas? O que é essas vestes do corpo espiritual, da alma? Quando você morre e aparece do outro lado. São a sua conduta, o seu comportamento. É isso mesmo. As suas reações, a sua conduta, o seu comportamento, a sua expressão, tudo que você escreve, tudo que você fala, o que você faz, obras, meu irmão, que você faz com as suas mãos, usando o seu corpo, com a sua língua, seus olhos. O que você faz, o que você vive, suas ações, reações, expressões, por palavras ou por obras, serviços, tratamento com as pessoas, conduta, comportamento. É isso que vai contar diante de Deus, no seu julgamento. É isso que vai ser a importância avaliada por Jesus Cristo, o justo juiz, quando você estiver do outro lado. O comportamento, a conduta, é disso que Deus quer saber, é disso que Jesus Cristo quer saber, é disso que os verdadeiros pregadores da palavra de Deus, os antigos profetas, os profetas de hoje, os que pregam a verdade e são sinceros, querem dizer que nós precisamos lavar, purificar, não o nosso corpo físico, isso nós já fazemos. Quando tomamos banho, sujamos as mãos, sujamos a roupa, sujamos o corpo, nós lavamos, colocamos na máquina, lavamos com água, sabão, purificamos e as roupas ficam limpas, a pele fica limpa de novo. Isso nós fazemos todos os dias. Então, purifica o corpo, as roupas, você pode vestir e está limpo. Mas quem é que pode purificar? Quem pode lavar seu corpo espiritual, sua alma, seu espírito, as vestes que cobrem esta alma e esse espírito. Quem pode purificar? Só Jesus Cristo. Só Jesus. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Ninguém. Foi isso que ele declarou. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus Cristo. Esta é uma verdade que alguns não querem acreditar. Mas esta é uma verdade que tem que ser pregada e nós pregamos para que você seja salvo, purificado. Porque ninguém vai a Deus se não passar pela porta estreita, se não passar pelo pastor de todos os pastores, pelo Senhor de todos os senhores, Rei de todos os reis, Juiz de todos os juízes, Médico dos médicos, Jesus, o Messias, o Filho de Deus, unigênito, único. Foi só um. Deus gerou, ele fez um filho numa mulher, há cerca de 2000 anos atrás, em nosso tempo que estamos vivendo hoje, no século 21. Ele gerou um filho, sim, uma mulher que ele preparou para isso, uma mulher
justa, uma mulher santa, uma mulher que estava segundo o seu coração. Foi escolhido no tempo certo. Então Deus fez gerar esta mulher o seu filho, Jesus. E ele nasceu e cresceu, cumpriu seu ministério, foi sentar-se à direita de Deus e recebeu o governo, recebeu a autoridade sobre todos os anjos, todas as hierarquias dos anjos dos céus, do universo, e sobre toda a terra. Deus Pai lhe deu tudo. Foi isso que ele declarou depois de ressuscitado, quando disse aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai as nações a fazer tudo quanto eu vos ensinei. Foi isso que os discípulos de Jesus, chamados apóstolos, que se multiplicaram e cresceram, foram eles que escreveram os livros que nós temos hoje, que é o Novo Testamento. Foram os profetas que escreveram o Antigo Testamento. Certo? Então, essa palavra de Deus foi escrita para a nossa educação. Ali na Bíblia está imprimido, está impresso o pensamento de Deus. Está impresso na Bíblia Sagrada a vontade de Deus. Os mistérios de Deus revelados ao ser humano. Está impresso na Bíblia Sagrada. Você precisa conhecer, se aprofundar, estudar esta palavra, não só em uma Bíblia, porque são milhares e milhares de traduções. E já falamos em um vídeo anterior que todas as traduções contêm erros. Não é erro de Deus, do Espírito Santo. E nem dos apóstolos e dos profetas. Não é erro deles, mas são erro dos transcriçores, dos tradutores modernos. Quando traduz para a língua moderna, muda muita coisa. Por isso as Bíblias não são iguais, as palavras. São diferentes uma das outras. Em muitos textos, em muitos versículos da Bíblia. Faltando capítulos e livros numa e acrescentando em outras, milhares e milhares de tradutores tentando trazer a palavra de Deus para um mundo moderno. Com isso vem os erros. Mas o Espírito Santo, que vem morar em nós, nos ensina, nos ilumina para podermos entender e interpretar a Bíblia da forma correta. É ensinado muitos erros em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, por pessoas sinceras, sim. Mas há aqueles que usam da palavra e falsificam a palavra, são falsos, como aqueles, como sempre existiu falsos doutores, falsos profetas, sempre vai existir no meio de nós pessoas que não vivem com Deus, não vivem a palavra de Deus, não praticam a palavra de Deus totalmente, certo? Mas em parte, e pregam a mentira, pregam a revolta contra Deus, profanam, ensinam a Bíblia, a palavra de Deus, de uma forma errada. Mas tem os pregadores sinceros, sim. Não são muitos, mas eles estão aí, pregando a palavra de Deus para salvar e santificar o povo eleito. Irmãos e irmãs, nós temos esse corpo espiritual, esta alma. Vivemos para sempre. Por isso, seu pai, sua mãe, do seu corpo é um. É dois, pai e mãe. Porém, o nosso pai, do nosso corpo espiritual, ou é Deus, ou é o diabo. Infelizmente, existem esses dois pais, Deus ou o diabo. O diabo, os espíritos malignos, os espíritos impuros, esses anjos do mal, eles existem. Nosso mundo terrestre, a Terra, o mundo em que vivemos, ele está dominado por um mundo espiritual. Um mundo espiritual existe em nossa volta e junto conosco, e nossos olhos e ouvidos não podem ver e ouvir. Mas nós estamos sendo filmados, estamos sendo vigiados e coordenados, administrados por um mundo espiritual, onde está Deus. Mas também existem esses espíritos malignos que vagam pelo mundo, em todos os lugares, para perder as almas, perder os seres humanos. Eles têm que existir, precisam estar no meio de nós, deste mundo espiritual, porque, meus irmãos,
Se nós não tivermos adversários, se não tivermos inimigos para bater, destruir e vencer, como vamos alcançar uma glória, uma coroa de campeão, de vencedor no outro mundo? Como seremos vencedores? Se somos vencedores, temos que vencer alguma coisa. Este vencer é vencer o quê? O demônio, as paixões pecaminosas da carne, os desejos e as concupiscências malignas, perversas, contrárias à palavra, à vontade de Deus. Por isso, existe e tem que existir os adversários, porque é através desses adversários que nós vamos ser glorificados nos céus. Precisamos lutar e vencer. Suponhamos que você e sua mulher, falando alguém que é casado, se fosse só você e sua mulher na terra, e não tivesse um outro homem melhor que seu marido, e, falando à mulher, e, falando ao homem, não tivesse outra mulher melhor do que a sua, para colocar à prova, seria muito fácil ser fiel a essa mulher, seria muito fácil ser fiel a esse homem. Muito fácil, não tem outro homem para colocar à prova, para tentar. Não tem outra mulher para tentar o marido, uma mulher mais bonita do que a sua, mais formosa. Não tem, então não há ciúme, não há que temer. Fica muito fácil essa mulher ser fiel, porque não tem outra para tentar seu marido. Esse marido ser fiel, porque não tem outra para tentar sua mulher. Você está entendendo? Mas se aparece um homem, dois, melhor do que o seu marido, tentando seduzi-la, e daí é uma prova que a mulher precisa vencer. Por isso que a palavra de Deus fala que só os vencedores herdarão o reino dos céus. Vencedores das tentações, vencedores do pecado, das provas que vão surgindo todos os dias. E são miríades e de milhares de provas. Quando nos levantamos de manhã e vivemos o nosso dia até dormir à noite, passamos por diversas tentações, diversas provas. É assim que deveremos levar a cruz que Jesus disse. Quem não toma a sua cruz todos os dias para me seguir, não pode ser meu discípulo, não é digno de mim. Tomar uma cruz, ele estava tomando a ilustração daqueles que eram crucificados, que levavam a cruz para ser crucificado. Os romanos fizeram isso com muita gente naquela época. Eles crucificavam os criminosos. Eles tinham que apanhar, ser torturado e levar a sua cruz. Era um sofrimento terrível. Estava comparando. É um sofrimento, é difícil, muito difícil às vezes resistir às tentações, às provas e às contradições que aparecem todos os dias em nossa vida. Mas devemos vencer e lutar. Esse esforço, essa luta, é isso que conta diante de Deus. Quando você luta e vence essas tentações, as contrariedades, as injustiças que vêm contra você, e você vence com a caridade, o amor, com a humildade, a paciência, com a pureza, com a honestidade, com esses bons frutos. Quando você vence, sim, você realmente será herdeiro de um novo céu e de uma nova terra. Preparado para esses eleitos. Vocês estão entendendo? Então, é preciso, é necessário haver inimigos e contradições. Veja, por exemplo, um lutador, como é que ele vai ter um cinturão, um troféu, uma medalha, uma honra de glória entre os homens? Como vai ter fama e muito dinheiro? Se esse lutador não tiver adversários, ele não vai ter dinheiro no bolso, nem no banco, nem cinturão, nem medalha, nem troféu. Não vai ter vitória, nem honra, nem glória, porque não tem adversário para bater, para vencer, para derrubar. Ele precisa dos adversários, ele precisa dos desafiantes. Sim, para poder ganhar muito dinheiro, glória. Glória no mundo. Mas se não tiver,
ele não vai ter dinheiro, não vai ter cinturão, não vai ter glória. Veja como é importante os adversários. Assim, em todo tipo de esporte, competição, vocês estão entendendo? É uma comparação que estou fazendo. O cristão também é um soldado, o cristão também é um lutador. Veja, Jacó foi chamado de lutador por Deus. Você é um lutador. Venceu os homens. Lutou com Deus e venceu. Você venceu, porque lutou com Deus. Venceu, foi abençoado. Ele estava com medo, na época, Jacó estava com medo do irmão Esaú, que tinha prometido matá-lo. Porque ele dizia, ele roubou o meu direito de primogênito, mas Jacó não tinha roubado, ele tinha vendido, desprezado esse direito. Porém, Jacó, quando voltou da terra de Arã para a terra de Israel, que na época era a terra dos cananeus, quando ele estava voltando para junto do seu pai Isaque, quem veio ao encontro? Esaú, com 400 homens armados. Ele ficou com muito medo. Ele disse, vou morrer, ele vai matar toda a minha família, não vai sobrar nada, vai ficar com todo o gado. Ele estava morrendo de medo. Foi nesse tempo que Jacó teve uma luta com um homem, era um anjo. Ele estava sozinho em oração, pedindo a Deus que o protegesse, o guardasse, para que o irmão Esaú não o matasse. Estava com medo do irmão. O irmão era mais forte do que ele e vinha com 400 homens armados. Ele estava totalmente despreparado para essa luta. Você está entendendo? Mas Deus estava com ele. Foi Deus quem ordenou, volta para a tua terra, para a tua parentela. E ele estava voltando, obedecendo a ordem de Deus. Lutou com o anjo. E Deus quis mostrar para ele, Jacó, você tem que ser um lutador, você tem que se esforçar, não pode ter medo, você tem que lutar. E o anjo, meu amado irmão, é claro que se deixou vencer, ele se deixou vencer. O anjo, na humildade, vendo a fraqueza de Jacó, se deixou vencer, mas ele precisava lutar. Os inimigos são fortes demais, você não vai vencer, você não vai vencer. Você precisa de Deus para vencer, é isso que o Senhor estava ensinando a Jacó. Você sozinho, você é fraco, você vai morrer toda a sua família. Mas como eu estou contigo, tudo vai ficar muito mais fácil. Porque eu, Senhor teu Deus, sou eu que vou na sua frente. Não fique com medo. Quando Israel estava nos limites da terra de Canaã, para cá do Rio Jordão, para entrar na terra prometida, eles ficaram com medo. Na primeira vez que foram entrar, eles ficaram com medo. Sim, não todos, mas a maioria deles, porque seus inimigos eram muito fortes. Os espiões que foram lá, 12, entre eles Caleb e Josué, dos 12, só Caleb e Josué tiveram confiança e fé. Os outros 10 depreciaram a terra, ficaram com medo, dizendo, vamos morrer, nossas crianças, nossas mulheres serão escravos, presas de nossos inimigos. Eles são gigantes, eles são fortes, são lutadores, estão muito bem armados. Veja o tamanho dele, a diferença dessa gente para nós. Olha suas muralhas, suas armas, suas carruagens de ferro. Seus soldados somos tidos como gafanhotos, formigas, um inseto perto do tamanho e da força e da técnica e da luta e do grau de poder dessa gente. Não vamos dar conta, não vamos vencer, vamos todos morrer. Mas Caleb e Josué diziam, não, nós realmente somos como um inseto, um gafanhoto, somos fracos, não vamos dar conta. Mas como Deus de Israel, o Deus que fez prodígios no Egito, que nos livrou até aqui, que fez milagres e nos livrou do exército egípcio, do faraó, os destruiu. Deus que está conosco, ele vai à nossa frente e ele é que vai combater por nós. Ele é que nos vai dar a vitória. É um poder, uma força sobrenatural. Nós não vamos conseguir, mas com Deus nós vamos conseguir. Eles tiveram fé e confiança, mas os 10 não tiveram. Por isso Deus ficou irado, muito irado com aquela geração. E disse a eles, vocês não vão entrar na terra prometida. Quem vai entrar na terra prometida são os filhos de vocês que vão nascer no deserto.
Vocês todos vão morrer nesse deserto, porque não confiaram em mim, não acreditaram em mim. Vocês estão pensando que vão vencer os adversários, inimigos, com sua própria força? Vocês não têm. Mas vocês têm que crer, confiar que eu estou com vocês. Vocês estão entendendo, amados irmãos? Então, Jacó, ele se levantou confiante, com fé. E não foi o que ele esperava. O irmão o abraçou. Quando o encontrou, o abraçou, chorou. Eles choraram. Eles eram gêmeos, já estavam mais de 20 anos, aproximadamente, longe um do outro. Aquele ódio mortal de Esaú sobre Jacó apagou. Ele foi curado com o tempo. Vocês entendem? Ele reconheceu que ele estava errado. Tinha vendido o direito para o irmão, trocou por um prato de comida. Sim. E queria a bênção que ele tinha jurado em dar ao irmão. Eram gêmeos. O direito era de Esaú. Jacó, Isaac, ia dar esse direito a Esaú. Mas isso existe uma história. Você precisa ler a Bíblia para compreender o que aconteceu. Não matou o irmão, eles se abraçaram e Jacó lhe deu muitos presentes. Jacó estava muito rico. Sim. E lhe deu muito presente ao seu irmão Esaú. E ele voltou e ficou tudo bem. O inimigo, que ele achava que era o irmão que ia matar, no fim o abraçou. Isso existe também. Quando um homem agrada a Deus, isso está na Bíblia. Deus faz de seus inimigos amigos. Tem isso também. Não é todos. Não é todos. Os inimigos vão se tornar seu amigo. A maioria não. Mas tem alguns que vão se tornar amigos, como o apóstolo Paulo. Ele era inimigo da igreja. Era um matador, era um assassino, perseguidor, o apóstolo Paulo. Antes de ser o apóstolo Paulo. Saulo, no hebraico, Saul, por que me persegue? Por isso que Jesus disse, na viagem para Damasco, quando Paulo estava com a autorização do sumo sacerdote para prender, torturar e trazer para Jerusalém os seguidores do caminho. E ele teve uma experiência com Deus. Deus transformou a vida dele. Era um inimigo que Deus o fez dele um amigo, um irmão dos discípulos. Era antes inimigo, se tornou amigo. Mas não são todos. Por isso, amados irmãos, os adversários, os inimigos, nunca serão mal vistos e não podemos repelir. Tem que existir. A prova tem que existir. Como lá no Éden, entre Adão e Eva. Veja, existia várias árvores que produziam frutos deliciosos, mas tinha duas lá, a árvore da ciência, a árvore da vida, produziam uns frutos melhores ainda, muito mais apetitosos. Mas Deus deu uma proibição, essa árvore de ciência que está aí, que produz aquele fruto lindo, você não pode tocar nela, nem chegar perto. Eu proíbo. Aqui está uma placa, proibido, não toque. Não coma, não pegue. Mas essa placa é invisível. Você está entendendo? Estava na memória deles gravado. Adão e Eva, o dia que vocês comer desse fruto, vocês vão morrer. Não toque, não pegue, não chegue perto. Vocês estão entendendo? Passou o tempo e foi esquecido. E a mulher foi, se aproximou, uma serpente estava lá. Era o diabo. Sim, o diabo já havia caído. Não estava mais no céu. Estava lá e foi posto como um adversário, um inimigo, um influenciador. E como tem influenciadores na internet, nos meios de comunicação, e como tem influenciadores, inspirado pelo demônio, com suas músicas, suas programações, novelas, filmes e jogos, como tem influenciadores, certo? Enviado, inspirados pelo diabo para tentar você, aqueles que são de Deus, tirar do caminho, derrubar, aniquilar, fazer você se tornar um perdedor. Existem esses influenciadores. Eles são células de um corpo de uma mulher bonita, sentada numa esfera de 7 cabeças e 10 chifres, lá do Apocalipse. A mãe de todas as prostituições da face da terra, que tem como título Babilônia. É só um título.
Lá na palavra de Deus diz que ela é a mãe de todas as prostituições e imoralidade sexual que existe na face da terra. Sim. Estão aí nos meios de comunicação os influenciadores, as moças, os moços, as pessoas que são influenciados para tentar fazer você cair em adultério, em prostituição, devassidão. Existem os falsos profetas também, são milhares, fazem parte dessa mulher, células desse corpo, dessa mulher, revestida de joias, pedras preciosas, com uma taça de vinho misturado na sua mão. Essa mulher dando a beber à humanidade da sua luxúria, das suas iniquidades. São inimigos, são adversários que estão em toda parte. Você vai encontrar inimigos no seu dia. Quando você sair de casa, ou mesmo dentro de casa, entre os vizinhos. É aí que você precisa lutar e vencer. E as armas? As melhores armas de defesa pessoal, sim, defesa urbana, defesa pessoal, as melhores armas são a humildade, a paciência, a mansidão, sim, a fidelidade. Você é tentado a destruir alguém ou a ir para a cama uma pessoa que não é sua. Mas você tem que lutar, se esforçar, dizer não, baixar a bola numa conversa, numa discussão acalorada, para evitar uma inimizade, algo ainda pior. Porque o resultado da contenda, que vem da soberba, da briga, da discussão, inimizade, que vem da soberba, esse fruto ruim, soberba, orgulho, o resultado pode ser morte. E isso acontece diariamente, em todo lugar. Pessoas estão sendo mortas, assassinadas. Neste exato momento que estou falando com você, a cada segundo, pessoas são assassinadas e mortas por causa deste fruto ruim da soberba, discussão, briga. Muita coisa, se for evitada com a humildade, a mansidão e a paciência, se você for usar estes frutos, essas armas da prudência, da inteligência que Deus dá, você não vai ver tanta gente com razão no cemitério. Mas eu tinha razão, ele estava com razão. Ele estava certo, mas morreu, porque o outro era ímpio, o outro era perverso, o outro era mais soberbo, mais orgulhoso, e acabou matando. Deu uma facada, deu um tiro, deu um soco, enfim. São diversas formas, diversas circunstâncias que acontecem na vida de todo mundo. Você, por exemplo, sai, acorda de manhã, toma seu lanche, sua refeição, e sai para o trabalho, ou sai para caminhar, ou para passear, certo? Você não sabe o que vai acontecer naquele dia. Nós não sabemos, não podemos prever as circunstâncias, os fatos, as coisas que vão acontecer nesse dia em que nós saímos. Tudo pode acontecer. Coisas boas e coisas ruins vão acontecer. Você pode pensar, não, comigo não vai acontecer nenhum mal. Não vai acontecer? Você nunca vai precisar de uma farmácia, de um hospital, de uma clínica. Você nunca vai precisar. Nunca vai sentir dor na sua vida. Não. É mentira. Estou falando a verdade para você. Não quero decepcionar, mas alertar. Quero dar nas suas mãos as armas que você precisa usar. Essas armas você às vezes não tem, mas estou dando a você. Veja, é com Deus, com Jesus Cristo, que você vai encontrar essas armas de ataque e de defesa. É a arma do amor, é a arma da verdade, da justiça e do direito. É a sabedoria de Deus. Só com sabedoria e inteligência humana nós vamos se perder.
infelizmente. Isso nos ajuda muito. Sabedoria e inteligência humana temos que ter. Deus nos deu como dom natural. Isso nos ajuda muito, mas não é 100%. Você sabe disso? Como alguém que dá aula de defesa pessoal, certo? E os alunos que praticam essas aulas, nós que praticamos aula de defesa pessoal, nós sabemos que a defesa pessoal, por mais que você esteja bem armado e saiba usar as armas que você tem, os golpes que você sabe, e é habilidoso até, nunca será 100%. Em muita situação, você pode salvar alguém, ajudar você mesmo, a sua família, seus amigos, de qualquer ataque. Sim, em muitas circunstâncias dá certo, isso funciona e é muito bom, é excelente. Mas não é 100%. Basta você olhar no YouTube, nesses meios de comunicação, os fatos que acontecem. São fatos, não são montagens, reportagens que acontecem. As pessoas morrendo, esfaqueadas, com tiro, com pancada, mesmo tendo cinturão de campeão, mesmo tendo troféu, medalha, título de glória. Ele era um campeão mundial, foi 8 vezes campeão mundial. Como é que ele vai morrer desse jeito? Você está entendendo? Depende da situação e da circunstância. Você vai precisar do quê e de quem? Você vai precisar de Deus. Você vai precisar de Jesus Cristo, do Espírito Santo, dos anjos de Deus, que vão estar com você em certa situação em que você não tem como se livrar. Infelizmente, você não vai ter como se livrar de certos adversários. Você vai morrer. Mas, se você anda com o Altíssimo, guarda seus mandamentos, é um temente a Deus, anda em bons caminhos, odeia a mentira, odeia a devassidão, odeia os vícios, odeia a falsidade, odeia as injustiças e ama a verdade. Você ama a justiça, o direito. Você ama, você guarda os mandamentos de Deus. Então você tem uma força, um poder extraordinário, que você não é capaz de ver com esses olhos. Mas ele vai livrar, e ele livra. Em circunstâncias em que você não tem como se defender ou ser salvo. Por mais graduado que você seja em qualquer arte marcial ou defesa pessoal, por mais que você tenha habilidades em sacar uma pistola, em menos de um segundo, 3 ou 4 tiros, rápido demais, você treina. Tem pessoas que treinam, geralmente, a polícia. Eles treinam muito com arma, mas isso não garante ainda todo o seu treinamento que eles serão livres e serão salvos em certas circunstâncias. Você está entendendo? Então, quando Deus está com você, o Espírito Santo de Deus, você tem algo a mais. E esse algo a mais é o mais importante. É o mais importante que você deveria ter. Você pode não entender de nada, de luta, não ter arma nenhuma. Mas se você tem Deus, tem circunstâncias que Ele vai livrar você. Coisa que as armas não poderiam livrar. Coisa que sua defesa, suas artes marciais não podem livrar. Por isso a importância. Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo. Como Jesus dizia, busque o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. E tudo mais vos será acrescentado. Não se preocupe com o dia de amanhã. No dia de amanhã, vocês receberão o que é necessário. A cada dia basta a vigilância. Cada dia basta a vigilância. Essa vigilância faz parte da defesa pessoal, quem pode treinar a defesa pessoal, quem é habilitado para isso, para usar as armas, geralmente são as autoridades, pessoal que trabalha na segurança pública e tal, eles são habilitados para isso, treinados para isso, então isso ajuda. Agora, se não tiver Deus, meu amigo, Espírito Santo, Jesus Cristo na sua vida, você vai morrer em certas circunstâncias
Eu já vi, todo mundo já viu, pessoas com armas, colete, pessoas bem preparadas, sendo morto por um adversário que estava desarmado e não entendia de nada, sacou, pegou a arma da polícia e matou um, matou dois, com a própria arma. Um tiro para cada uma. E usava colete, tudo. Num confronto, numa briga, numa situação, morreram com a própria arma, eram treinados. O outro nem era, não tinha nem arma. Mas nesse confronto, houve o quê? Uma imprudência. E sempre haverá, meu amado irmão, por mais conhecimento, por maior que seja a sua técnica, por mais que você saiba, seja habilidoso em defesa, em ataque, seja campeão, como tempos atrás, um campeão renomado, todos lamentavam, ele foi morto por um policial. Tinha títulos de campeão mundial, mas o outro estava armado. Você está entendendo? Era um policial, estava paisano. Houve uma contenda, uma briga. O campeão, é claro que ele se deu melhor do que o outro policial, mas o policial, ele estava armado. E quando ele se levantou, deu um tiro na cabeça do campeão. Ele morreu. E é notório, todos sabem. Mas é só um fato. São diversos fatos, como uma outra situação também, 2 policiais rodoviários foram mortos com a própria arma, por um andarilho. Foram tirar ele de circulação, que estava atrapalhando o trânsito, e naquele confronto, ele pegou a arma dos policiais, uma arma de um dos policiais, e atirou contra os 2 policiais. Foi muito rápida a situação. Uma outra, que um jovem também, a polícia estava abordando, um capacete com colete, bem armado, um deles deu um surto, é o diabo usou um deles, ele se sacudiu, reagiu, eles agarraram o guri, um piá, conseguiu pegar a arma de um dos policiais e atirou, um tiro só, com colete e tudo, morreu, foi um tiro fatal, prenderam o rapaz, mas morreu o policial, estava treinado, bem preparado. São muitas e diversas situações que nós, quando saímos de casa, ou até mesmo dentro de casa, ou entre nossas vizinhanças, no trânsito, no trabalho, em qualquer lugar para onde você vai frequentar, coisas, situações, fatos vão acontecer. Às vezes, nesse dia, nessa semana, não houve nada de ruim. Mas na semana que vem pode haver. E você será surpreendido. Todos nós, um dia, somos surpreendidos. Por isso, a importância de temer a Deus. Como dizia um anjo de Deus ao apóstolo João. Temam a Deus e deem glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O julgamento está nas portas. Julgamento individual, julgamento universal. Quando você morre com razão ou sem razão, você vai entrar num juízo diante do tribunal de Cristo. E lá, a filmagem da sua vida está lá no livro de Deus. Ele tem a filmagem, áudio, cor, alta resolução, em tela grande para mostrar para você, se você quiser. Ninguém pode dizer, eu não fiz isso, não disse isso, eu não fiz aquilo, isso não foi eu, aquele não foi eu, esse não sou eu. Se mostrar, não tem como. É um mistério? É, mas a sabedoria e a inteligência de Deus é infinita, como eu disse. Infinita e é a sabedoria e a inteligência de Deus. Por isso, ele tem registrado a história de cada um. Todos nós teremos que prestar contas das nossas obras. Essas obras são através daquilo que nós olhamos, ouvimos, todos os dias, daquilo que falamos, principalmente pelas palavras, nossas ações. Usamos as mãos para quê? Usamos os nossos membros, nosso corpo, para fazer o quê? O bem ou o mal. Causar danos, prejuízos à sociedade, aos vizinhos, aos parentes, aos irmãos, à família. Usamos
nossos membros para fazer o bem ou para fazer o mal? É por aí, meus amados irmãos. Nós vamos ser avaliados, certo? O trabalho que você faz, você presta serviço, é um profissional liberal, prestador de serviço, a sua área. Qual é a sua área? Quando você presta serviço, você tem compromisso, responsabilidade, qualidade no seu trabalho, honestidade. Quinto, você é fiel a Deus? Tem tudo isso, mas não é fiel a Deus? É um bom trabalhador, um bom profissional. Mas você é um adúltero, um assassino, um ladrão, um desonesto, um aproveitador? 5. Qualidade, honestidade, responsabilidade, compromisso, fidelidade a Deus. Se não é fiel a Deus, você nunca vai ser fiel a alguém. Você pode ser fiel para alguns que você quer ser, mas ser fiel a todos, você não vai conseguir. Ser honesto com alguns, você vai conseguir, com quem você quer, ou precisa, ou é obrigado a ser, para ter um nome limpo, por exemplo. Mas ser honesto com todos, você não vai conseguir. Honestidade é um fruto do Espírito Santo, mas é uma honestidade divina, fidelidade divina, caridade divina, humildade divina, amor divino. Tem um amor humano e um amor divino. Tem a sabedoria humana e a sabedoria divina. Tem a fé humana e a fé sobrenatural. É diferente. Você está entendendo? Sabedoria de Deus é uma, sabedoria humana é outra. Com as qualidades, as virtudes de Deus que nós recebemos pelo seu Espírito quando habita em nós, ao nos arrependermos, nos convertermos verdadeiramente e ao manter perseverante com jejum, oração, estudo da palavra de Deus, consagração, certo? Isso nos mantém com o fogo aceso. Isso nos faz crescer, evoluir espiritualmente, aonde que nossa fé vai aumentando, nosso amor vai aumentando. Existe grau, meu amado irmão, grau. Sim, nível de bondade, de amor, nível, certo? Assim como existe a qualidade de um serviço. Quando alguém presta um serviço, faz alguma obra, existe uma qualidade, matéria-prima de alta qualidade, é mais caro. Você está entendendo? Um serviço com maior qualidade, com um material, uns componentes mais resistentes e melhores, é mais caro. Assim é nós, seres humanos. Por isso, nós precisamos sempre, todos os dias, buscar intensamente a perfeição. Nós não somos perfeitos como Deus, nunca vamos ser. Mas como homem e mulher de Deus, você poderá ser justo, santo, santa. Você está entendendo? Quando você vê, por exemplo, uma obra, um serviço já terminado, a pintura de um carro, a construção de móveis, certo? Ou de uma casa, de qualquer produto, você olha a qualidade, a perfeição, coisa bonita de se ver. Podemos bater palma e elogiar, nossa, esse é um serviço de qualidade. Veja o produto, a matéria-prima, veja que qualidade, o brilho. Veja o brilho. Olha a resistência da coisa. Você está entendendo? Olha a beleza, os detalhes desta obra. Parabéns. Qualidade. Mas nem todos os serviços, nem todas as coisas são assim, de uma qualidade impecável. Você está entendendo? Por isso, está no coração do homem. Está no coração do homem em querer fazer a coisa certa ou não. Não podemos escapar de Deus e querer ludibriar no dia do julgamento. Nós vamos morrer. E o fato de morrer não é a pior coisa nesse mundo. Morrer não é a pior coisa. Como estávamos falando das circunstâncias, quando você
sai na rua, vai trabalhar, vai a alguma reunião, evento, festa, igreja, lazer, passear, viajar, fazer algum serviço, ou mesmo em casa. Não sabemos, nós não podemos prever o que vai acontecer. Você está entendendo? Alguma coisa vai acontecer. Uma coisa boa ou uma coisa ruim. Uma coisa muito ruim. E nós precisamos estar preparados para essas circunstâncias. Mas, se nós não formos sábios e prudentes, se nós relaxarmos em nossa disciplina espiritual, vamos ser pegos de surpresa. Disciplina espiritual é a vida de oração, de jejum, estudo da palavra de Deus. E é um esforço, um sacrifício que você deve fazer para evitar as tentações, os pecados, as coisas ruins, para não se contaminar, a fim de estar preparado para as circunstâncias que vão vir, boas ou ruins, ou muito ruins. Você está entendendo? E se por acaso você for uma pessoa de Deus, seu filho, sua filha, seu amigo, ou seja lá quem for, era uma pessoa de Deus, uma pessoa preparada, mas ela morreu num acidente, morreu na bala perdida, num assalto, morreu de uma forma inusitada, sinistra, e todos começam a chorar e lamentar. Era uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, por que aconteceu isso? Como pode acontecer uma coisa dessas e tal? Isso não é a pior coisa, amados irmãos, para quem anda no caminho de Deus e anda com Jesus Cristo. A pior coisa vem depois. Você tem que entender isso. Nós não fomos feitos para viver eternamente nessa terra. Você está entendendo? São mais de 200 mil pessoas, 300 mil pessoas que morrem todos os dias. 1000, que é a tamanho de uma cidade, quase uma cidade grande. Morre todos os dias. Para onde vão toda essa gente? Quem está preparado para se encontrar com Cristo em seu tribunal? Quem está preparado? É disso que estamos falando. Não fomos feitos para viver eternamente nessa terra. Veja a forma, o modo como os antigos profetas morreram. Veja como Jesus Cristo, o autor e consumador da vida. Veja, Jesus Cristo, a forma que ele morreu. 30 e tantos anos, 33 ou 34, por aí, mais ou menos, cerca dessa idade. Jovem ainda. Muito jovem. Morrer de um modo, segundo os pagãos, tão estúpido e humilhante. Na visão de todo o povo, morrer desse jeito, depois de ter feito tantas boas obras, de ter ajudado e salvado tanta gente, morrer desse jeito tão jovem, ser torturado com crueldade, humilhado, crucificado, nu, sem roupa, nu, diante de todo o povo. Todos passavam e olhavam. Veja, aquele que destruiu o templo e construiria em 3 dias. Vocês destroem esse templo e em 3 dias eu reguei outro, reconstruirei outro. Eles não entenderam. Eles pensavam que era o templo lá de Jerusalém, mas era o templo do seu próprio corpo. Destruam este templo, Jesus disse aos doutores da lei, e eu reerguerei em 3 dias. Ele está falando da ressurreição dele. Então eles dizem, veja aquele que destrói o templo, calúnia, mentira, falta de entendimento. Não sabiam nem o que Jesus tinha falado. Aquele que dizia, destrua o templo e eu reerguerei em 3 dias, olha, desça da cruz. Se é o Messias, o Filho de Deus, o Rei de Israel, então desça e nós acreditaremos. E ele lá sofrendo, de braços abertos, horrivelmente, tendo que ouvir barbaridades. Zombavam, riam, cuspiam, jogavam pedra. Estava lá no meio de 2 criminosos, como se fosse o maior criminoso. Jovem, morrer desse jeito. Veja, ele estava mostrando a humanidade que estava ali, e a humanidade futura, e a nós, estava mostrando que, meus irmãos, morrer
não é a pior coisa. Seu filho morreu, seu parente morreu, seu pai, sua mãe, foi de um modo trágico, isso não é a pior coisa. Veja como o Filho de Deus morreu e seus discípulos foram mártires também. Sim, foram mártires. Morreram ao fio da espada, foram torturados, foram presos, cortaram-lhe a cabeça. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que degolaram ele depois. Enfim, morreram. Mas não é a pior coisa. Você vai morrer, não é a pior coisa. Você está entendendo? Fazemos tudo o que devemos fazer, mas no temor de Deus, andando no caminho de Deus, guardando os mandamentos de Jesus Cristo. Porque se acontecer algo, para nós não será motivo de desonra. Você está entendendo? Motivo de lamentação e desespero. Porque nós temos uma pátria celeste, um lugar muito melhor. E nosso corpo é comparado a esta roupa que estou usando. O nosso corpo é comparado à roupa que você usa. Essa roupa não vale mais do que o seu corpo. E o seu corpo que você tem, eu estou falando de um corpo espiritual, sua alma, seu espírito. Vai deixar este corpo de carne, que é como esta roupa, e vai se mudar, você, na verdade, vai se mudar. Jesus chamava de sono. Está dormindo, foi dormir. Chamava a morte de sono. Dormiu e ao dormir logo acordou. E quando acordou, acordou do outro lado. Então, você se muda. É como você saísse da sua casa, pegasse um avião e fosse para um país bem distante. Você viajou para outro país. Viajou. Você se mudou. Você está entendendo? Então, nós nos mudamos. Saímos desta terra e vamos para um outro lugar. É um mistério, um grande mistério? É, mas foi-nos revelado. Basicamente, não temos os detalhes. Vamos saber quando estiver lá. Mas pela fé, naquilo que está escrito na palavra de Deus, nós cremos. E nossa fé, ela é o motivo da nossa grande vitória. Por isso, amados irmãos e irmãs, morrer não é a pior coisa. A pior coisa é o que vem depois. Você precisa estar preparado. Por isso, ele sempre alertava, depois de suas palestras, pregações, parábolas, Jesus dizia, vigiai, vigiai porque você não sabe o dia e nem a hora. Você não sabe o que vai acontecer depois, hoje ou amanhã, semana que vem. Você não sabe, mas alguma coisa pode acontecer. E um dia vai acontecer. E você precisa estar com o coração ligado a Deus, com o seu corpo espiritual iluminado, praticando boas obras. Sim, praticando a palavra de Deus. Não jogue a palavra de Deus fora. Você joga dinheiro fora. Você trabalha duro para ganhar dinheiro. Ele entra na sua conta no banco, entra na sua carteira. Está bem guardado o seu dinheiro. Você não vai jogar fora. Assim é a palavra de Deus. Você precisa guardá-la no banco, na conta do seu coração. E quando você precisa, ela está ali para você usar. Usar numa conversa, numa pregação, num ensinamento, num exemplo. Sim, usar a palavra para fazer o bem e não o mal. Amém? Deus abençoe você e a sua família.